Olá, aluno! Iniciaremos agora um resumão de tudo que vimos durante essas 4 semanas. As aulas se dividirão em 8, com 4 blocos. Vamos lá? Vamos, então, iniciar o que é ética. Ética são costumes. Desde os tempos mais remotos, nós temos a ética, sem denominar o nome real dela, com os costumes. E nisso foi se aprimorando a todos os costumes de acordo com a sua época. Existe também a moral. A moral, ela vem, então, depois que a ética foi imposta. É o que é colocado em prática. A moral, então, determina o que a ética ensinou. E vamos, então, agora para a situação da moral. A moral, nós temos 2 definições que também acompanham. Amoral e imoral. A moral é quando uma pessoa não tem conhecimento nenhum ético e não tem noção da consequência dessa ação. Um exemplo, uma criança. Se uma criança chegar e jogar água em um computador, ela então vai ser, vão chamar a sua atenção e ela vai então entender por qual motivo ela não pode jogar água em um computador. Um idoso. Quando nós temos um idoso que ele, então, está sofrendo de mal de Alzheimer, nós sabemos que ele perde totalmente a noção. Por exemplo, ele pode sair de casa e se perder na rua da sua casa, onde ele viveu 50 anos. A gente sabe, então, que às vezes ele está fazendo uma coisa que é totalmente oposta ao que ele fazia no seu cotidiano. Outra situação é uma pessoa que tem deficiência mental. Nós sabemos, então, que existe um comprometimento no seu raciocínio. Já a pessoa que está num ato imoral, ela está fazendo algumas coisas que não estão de acordo com o que foi estabelecido pela sociedade. Então, o exemplo de uma pessoa imoral, por exemplo, é uma pessoa sair totalmente do cotidiano e acontecer de fazer uma tramóia. A gente sabe que, então, é um ato imoral. Nós vamos falar sobre os fatores determinantes e os fatores condicionantes da ética. Os fatores determinantes, a palavra determinante vem de determinar, de estar, então, suposto a fazer, executar alguma coisa. Então, o fator determinante, ele determina, ele ordena. Então, isso pode vir de uma lei, né, que então fala para você que você pode ou não passar, por exemplo, numa lei de trânsito, subir ou descer aquela rua, certo? Agora, nós temos os fatores condicionantes. Os fatores condicionantes estão, então, dando ou não relevância ao que traz os fatores determinantes. Vamos lá, então, a outro exemplo. Fator condicionante. Eu sei que está chovendo e saio na chuva. É uma condição que eu, então, quis ter para me molhar. Os fatores determinantes me dão, então, a noção de que está chovendo e eu tenho que, então, arrumar alguma coisa para me cobrir. Um guarda-chuvas. No fator condicionante, eu, então, uso o que eu quero. Se eu acho que é condicional para que eu molhe, então eu me arrisco. Aqui nos apresenta os conceitos relativos à ética geral e à ética profissional. Os valores são as situações que você coloca em prática. E é uma relação bem-sucedida, onde incorporam a integridade, as palavras sem duplo sentido, as verdades, a confiança e a falta de ironia. Com isso, o respeito ao meio ambiente e ao cliente favorecem a credibilidade, fazendo com que você consiga possuir um grupo de clientes permanentes. Valores e princípios éticos. Para se entender como a ética é utilizada no meio empresarial, precisamos saber o que é o agir ético. Agir ético significa agir com o convencional. Ele se subdivide em 2 partes. A ética normativa e a ética deontológica. A ética normativa é a que estrutura a sociedade.
normas a serem seguidas, estipuladas pela sociedade da época. Exemplo, um médico necessita de usar jaleco branco na sua profissão, por causa do seu código profissional. Agora, a ética deontológica é a ética que estuda os princípios do dever. Cada profissão possui um código de ética. A ética de cada profissão é deontológica, ou seja, ela se relaciona com o comportamento do indivíduo em uma profissão ou empresa. Outro exemplo, um aposentado não possui a necessidade de usar uniforme para ser identificado como tal. Viu como é fácil entender o processo? Se cada um for responsável por sua ética, a empresa chegará a um alto potencial de evolução para o bem comum. Hoje em dia, esse é o desafio das empresas, sendo ela uma ética universal ou relativa. Código de ética. Como se cria um código desses? Código de ética é um acordo que estabelece os direitos e deveres de uma empresa, instituição, categoria profissional, ONGs, etc. A partir da sua missão, cultura, posicionamento social, que se deve seguir seus funcionamentos através do exercício dos funcionários, né? Cada um, então, com a sua função profissional. Esse é um documento que dita e regulamenta as normas que gerem funcionamento de determinada empresa ou organização e o comportamento de seus funcionários e membros. Além das empresas públicas ou privadas, um código de ética também pode ser desenvolvido por instituições, organizações não governamentais, categorias profissionais, partidos políticos e demais grupos que desejam orientar e explicitar a sua postura social. Basicamente, os códigos de ética são divididos em direitos e deveres. Os direitos destinados a constituir a imagem, identidade e perfil da empresa, por exemplo. Os deveres são obrigações e condutas que esta empresa deve tomar ao desempenho de seus serviços, visando sempre o cumprimento das condutas morais e éticas. Cada grupo, seja empresas, partidos políticos, categorias profissionais, etc., possui as suas próprias políticas e práticas específicas que ditam o código de ética. Muitas vezes você chega a alguma empresa, a alguma loja, a algum escritório, e você vê exposto em quadros qual que é a missão, qual que é a função. Ali é um código de ética que está explícito para que toda a sociedade compartilhe do que a empresa tem como intenção. Porém, existem alguns princípios básicos que estão presentes em quase todos os códigos, como a proteção do patrimônio da empresa, a necessidade da transparência nas comunicações internas e externas, o assédio sexual ou profissional, o respeito aos chefes e subordinados e a denúncia da prática do suborno ou corrupção. Também é alvo do Código de Ética os fatores externos ao grupo, como o tratamento e relacionamento que desempenham com os consumidores, por exemplo. A partir desse ponto de vista, o Código prevê as ações que norteiam as práticas de marketing, propaganda e comunicação da empresa, assim como a qualidade do atendimento. As normas estabelecidas no Código de Ética devem ou não estar atrelado às normas civis. Nesse caso, o descumprimento de alguns pontos cruciais do Código de Ética podem ser motivo para punições perante as leis previstas nas legislações penais e trabalhistas. Para você passar a ser um cliente de uma agência bancária, a empresa criou um Código de Ética para se amparar e receber bem os seus clientes. Agora vamos ao Código de Ética Empresarial. O Código de Ética Empresarial, ele tem, então, a intenção de trabalhar todos os itens do Código de Ética de uma empresa. Os meios consideráveis para se basear na criação do Código de Ética Empresarial foi priorizado nos direitos e deveres e punições regidas pela adequação do comportamento desse sistema. Código de Ética Empresarial. Vamos, então, às normas desse Código de Ética. Lembrando que nós temos que usar o Código de Ética de Administração, porque a gente está tentando elevar o padrão de uma empresa, né, no setor de vendas.
Resolução Normativa CFA número 393, de 6 de dezembro de 2010. Aprova o Código de Ética dos Profissionais de Administração, CEPA, e o Regulamento do Processo Ético do Sistema CFA e o CRA, de outras providências. O Conselho Federal de Administração, no uso da competência que lhe conferem a Lei nº 4.769, de 4 de setembro de 1965, o regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934, de 22 de dezembro de 1967. O regulamento do CFA, aprovado pela Resolução Normativa CFA número 392, de 3 de dezembro de 2010, considerando no estabelecimento um código de ética para os profissionais da administração, de forma a regular a conduta moral e profissional e indicar normas que devem inspirar o exercício das atividades profissionais. É matéria de alta relevância para o exercício profissional. Considerando que o Código de Ética dos Profissionais de Administração está expressamente citado na linha G do artigo 7º da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, e na linha G do artigo 20 do Decreto número 61.934, de 22 de dezembro de 1967, considerando o funcionamento do artigo 7º, a linha G da Lei nº 4.769, já mencionada, que compete aos Conselhos Federais e Regionais de Administração operacionar e zelar pela fiel execução do Código de Ética dos Profissionais de Administração. E a decisão do plenário na 19ª reunião, realizada em 3 de dezembro de 2010, resolve. Artigo 1. Aprovar o Código de Ética dos Profissionais de Administração, o CEPA, e o regulamento do processo ético do sistema CFA-CRAS. Artigo 2º. Essa resolução normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Resolução Normativa CFA número 353, de 9 de abril de 2008. Código de Ética dos Profissionais de Administração, aprovado pela Resolução Normativa CFA número 393, de 6 de dezembro de 2010. Aqui, nós vamos entrar nesse link e vocês vão ver, então, parte a parte de tudo que temos em direitos, deveres, punições, obrigações que o profissional ou o gestor precisa ter essa noção para poder, então, se tornar um vendedor ou, então, um administrador bem-sucedido. Entraremos agora na nossa 5ª aula, que é a ética em marketing. Vamos ao objetivo dessa aula. Nós temos, então, como objetivo mostrar o valor do seu produto ou serviço para os seus consumidores com o intuito de concluir uma venda. Utilizar os conceitos e instrumentos de marketing para a carreira profissional. Essa é a intenção. Diferenciando o seu potencial mercadológico, inserindo o profissional no mercado como fonte catalisadora dos processos e as vantagens competitivas. Ética em marketing. O que é marketing? Marketing é a ciência e a arte de explorar, empregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com lucro. Marketing identifica necessidades e desejos não realizados. Ele define, mede e quantifica o tamanho do mercado, identificando o potencial de lucro. Definir de maneira precisa quando foi que o marketing surgiu é praticamente impossível, já que essa é uma atividade tão antiga quanto as primeiras trocas e vendas realizadas pelas antigas civilizações. Hoje em dia, utilizamos todos os meios possíveis para valorizar um produto. Naquela época, já eram utilizadas estratégias de marketing e hoje conhecemos características não tão bem definidas, mas bem semelhantes. Marketing pessoal. Você já usou um marketing pessoal? A forma de comunicar-se com o objetivo de mostrar o valor do seu produto ou serviço para seus consumidores, com o intuito de concluir uma venda, parece básico demais, mas isso é o marketing.
Com marketing de relacionamento, temos as qualidades nas atitudes emocionais, com o próximo, boa rede de comunicação, networks, e assim se forma um conjunto muito atrativo e amplo, interpessoal. Network é a expressão em inglês que define uma rede de relacionamento, ou seja, pessoas que criam vínculos que permitem melhorar ainda mais a comunicação. Net significa rede e work significa trabalho. Network significa, então, que você está trabalhando em rede, né? Você está, então, montando um grupo. Ao contrário do que muita gente pensa, todo mundo pode fazer network o tempo todo, que engloba consumidores e vendedores a uma rede. Vamos para, então, o objetivo dessa aula. Desenvolver atividades que estimulem a melhoria contínua entre a sociedade e o meio ambiente, e a macro ou microeconomia, conforme a missão, visão e a política da empresa. A responsabilidade social empresarial é uma tendência mundial, cuja discussão nos meios empresariais e acadêmicos nos Estados Unidos e na Europa é muito remota, desde o século passado. No Brasil, ocorreram debates por volta dos anos 60, mas o impulso maior ocorreu, de fato, na década de 90. Esse movimento das empresas não deve ser confundido, como pode se observar na história recente, com um mecanismo de ação caridosa, que utiliza a filantropia como forma de consolação dos seus sentimentos por obter lucros fáceis, a custo da exploração do trabalho das pessoas e dos recursos naturais abundantes. Surgiu, sim, motivado por dilemas éticos que se apresentam cada dia mais fortes, diante da elevação dos níveis de consciência popular. Responsabilidade social, empresarial e gestão. Você sabia que o patrocinador do seu time de futebol do coração está cumprindo uma responsabilidade social? A responsabilidade social, ambiental ou de direitos já é entendida hoje por parte das empresas antes de uma obrigação, mas uma questão de sobrevivência. Os Starkworks, tanto internos quanto externos, estão cada vez mais sensíveis a esse fator. Responsabilidade social, empresarial e gestão. Você sabia que o patrocinador do seu time do coração está cumprindo uma responsabilidade social? A responsabilidade social, ambiental e de direitos humanos já é entendida hoje por parte das empresas, antes de uma obrigação, uma questão de sobrevivência. O assédio moral nas organizações. As organizações precisam se preocupar mais com os indivíduos do que com o número de funcionários e impedir a ação de gestores perversos, paranoicos, adotando medidas a obrigá-los a controlar o seu comportamento. Nos últimos anos, a área de gestão de pessoas vive em constante tensão entre incentivar a individualização, que faz com que o funcionário dedique-se ao extremo à organização, e a busca da sinergia coletiva, por meio do estímulo ao trabalho em equipe. Ao mesmo tempo em que a área de gestão de pessoas fala de sinergia e de grupo, ela desenvolve programas de recompensas com base em metas individuais, que estimulam a competitividade entre as pessoas. Você já deve ter visto pessoas falando que precisam de bater a meta em determinado lugar, porque senão ele não recebe uma quantidade maior de salário. Isso o obriga a se tornar uma pessoa que busque, então, o objetivo sem olhar muito bem o que está fazendo, atropelando pessoas. Segundo Freitas, de 1999, ao mesmo tempo em que a organização exige do funcionário o engajamento aos seus objetivos, ela usa a estratégia do não contrato, pela qual não se pode garantir nada ao trabalhador, em nome da competitividade crescente. A gente observa muito isso quando é perto de festas, né? Por exemplo, o Natal. Contrata-se aquele número alto de funcionários para atender toda a clientela que vai, então, em massa fazer as suas compras natalinas, mas, ao mesmo tempo, esse contrato ele é provisório, porque muitas dessas pessoas vão ser demitidas após essa data. Isso acontece também na Páscoa,
no Dia dos Pais, Dia das Mães, sempre essas datas comemorativas onde então a massa desce para fazer as suas compras até o comércio. Infelizmente, as pessoas recebem um trabalho, mas não têm ali uma segurança de continuar nesse trabalho. O grande desafio para a área de gestão de pessoas parece ser a mediação equilibrada das relações entre o mercado, organizações e indivíduos, em que o contexto mercado é marcado por um paradoxo de diversas naturezas, a globalização versus a cultura local, produção de uma série de versus de flexibilidades, trabalhador multiplicado versus redução de postos de trabalho, gestão participativa versus concepções ultrapassadas, etc. Diante desse quadro, a gestão de pessoas nas organizações não pode resumir-se a um conjunto de políticas e práticas, tampouco ser definida como responsabilidade de um departamento ou de uma função. A introdução de políticas de prevenção, de monitoramento dos casos de assédio moral não pode restringir-se somente à área de gestão de pessoas. O combate ao assédio moral nas organizações precisa ser uma preocupação de todos os gestores e funcionários. Mesmo naquele que não se sente ameaçado por situações de assédio moral, precisa de se preocupar com o assunto, pois, como vimos, esse fenômeno contribui para a deteriorização do ambiente de trabalho. Afeta, então, quem às vezes não tem nada com isso. Para promover a prevenção do assédio moral, a área de gestão de pessoas precisa se preocupar com os fatores que são situações insinuantes, né? Você vai perceber no teu trabalho que, às vezes, uma pessoa falando um pouquinho mais alto, uma pessoa, então, exigindo um trabalho depois do horário, tudo isso causa, então, uma certa deficiência naquele clima organizacional. Pressões e avaliações de resultados baseados em volume de produção, sistemas de recompensa baseados em metas individuais, deficiência de organização de trabalho. São muitos fatores que podem caracterizar o assédio moral no ambiente de trabalho. Em geral, o processo se inicia pela deteriorização proporcional das condições de trabalho, que podem ser caracterizadas por contestações sistemáticas de todas as decisões tomadas pela pessoa, que ela fica, então, visada, né? São criticadas exageradamente ou injustiçadas pelo trabalho, atribuições sistemáticas de tarefas superiores de suas competências, instruções impossíveis de serem cumpridas e colocam as vítimas em dificuldade. Nesse caso, a intenção é fazer com que o indivíduo pareça incompetente. Pode-se, com isso, lhe dirigir a uma espécie de crítica, eventualmente encontrar pretexto para livrar o profissional de alguma coisa absurda. Outro procedimento constante no assédio moral é o isolamento e a recusa de comunicação. Deixa alguém de fora da situação, onde ela, então, acaba se sentindo convidada a sair daquele ambiente, né? Ou para reuniões ou encontros sociais. Para a manutenção do bom clima organizacional, é de suma importância a maneira como as organizações administram os conflitos internos, pois, a maioria das vezes, os conflitos entre colegas são difíceis de serem resolvidos pela empresa e mostram-se incapazes de ser solucionados. O descontentamento e as frustrações com a situação do trabalho, com o clima organizacional, podem ser gerados pela falta de controle sobre o próprio trabalho. Então, existe também uma falta de objetivos claros, isso causando uma série de situações onde que se torna uma montanha de confusões. O alto grau de ambiguidade, demandas, incompatibilidades, expectativas exageradas sobre os papéis, tarefas e responsabilidades pode gerar frustrações no grupo de trabalho, especialmente se estiverem relacionados aos direitos, obrigações, privilégios e cargos. Bom, vamos aqui, então, segundo a Yenassen Hacking, de 1994, essa publicação, essas situações podem agir como percussoras do conflito, relações de trabalho empobrecidas e
de clima organizacional caracterizado pela falta de confiança e atenção interpessoal, além de representar alto risco para o surgimento do assédio. Então, a gente sabe que existe